Amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora nós iremos iniciar a lição de Juvenis, certo? A lição de número 10, onde diz Atos dos Apóstolos. O textuário da lição diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Certo? A nossa lição está dividida em 3 capítulos. O primeiro diz o seguinte: a autoria e estrutura do livro. O segundo capítulo, os acontecimentos relatados no livro. E terceiro, o crescimento da igreja. Então, uma lição muito boa. A leitura bíblica em classe está lá em Atos capítulo 1, do versículo 8. E depois Atos 2, do 42 ao 47. Então, meus irmãos, uma lição boa para o nosso aprendizado, certo? Vamos lá. Então, a lição número 10, onde fala sobre Atos dos Apóstolos, onde o próprio nome diz que é Atos, os Atos, as obras dos discípulos de Cristo. Então, as obras dos primeiros, ali, dos cristãos, né, da igreja iniciando ali, o relatado o início aqui da igreja. Então nós vemos aqui que neste livro, certo? Nós vemos que as boas novas ela traz uma alegria, não momentânea, mas perpétua, né? Ela não é uma alegria momentânea, mas uma alegria eterna, porque o cristão ele tem a alegria da salvação na sua vida. Então nós vemos aqui que a pregação das boas novas traz alegria. Nós podemos ver aqui inúmeras passagens no livro de Atos e nos Evangelhos e em outros livros que as boas novas ela traz alegria para os seus ouvintes, certo? Então nós vemos aqui que por exemplo, o livro de o livro de Atos dos Apóstolos, ele é escrito por Lucas, certo? Ele é escrito mais ou menos em 63 depois de Cristo, certo? E Lucas, ele nesse livro de Atos, assim como o livro de Lucas, ele dedica o livro a Teófilo, certo? Então ele destina a um homem chamado Teófilo. Se você quiser saber quem foi ou quem é Teófilo, tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse Teófilo que Lucas dedica esse livro, certo? Nós vamos ver aqui que Lucas, ele no início do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui que Lucas ele comprova o Cristo ressurreto, certo? O Cristo ressurreto ali já em glória, já tinha ressuscitado. Então nós vemos aqui que Lucas ele se preocupa em relatar no livro de Atos que a promessa de Cristo, de que ele ressuscitaria ao terceiro dia, foi cumprida. Ele realmente ressuscitou. Então nós vemos que Lucas ele se preocupa a mostrar essa promessa cumprida. Meus irmãos, eu queria pedir perdão a vocês porque eu não consegui gravar esse vídeo num momento mais silencioso. Vocês vão ver alguns barulhos de algum carro passando ou alguém falando na rua, porque a minha rua aqui é bastante barulhenta. Mas mesmo assim, vamos gravar em nome de Jesus, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Lucas ele destina o livro a um homem chamado Teófilo, certo? Nós podemos ir lá em Lucas 1, do 1 ao 4, e Atos do 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3. O livro de Atos, certo? Se você ler o finalzinho do livro de Lucas e o início ali do livro de Atos, nós vemos aqui que o livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas. Vocês podem ler aqui, olha. Vocês podem ver o finalzinho, Lucas capítulo 24, versículo do 50 ao 53, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Então é uma continuação, né? Lucas ele primeiro escreveu o livro de Lucas, que leva o seu nome, certo? O Evangelho de Jesus segundo Lucas. E depois, assim que ele termina o Evangelho de Lucas, ele já pouco tempo depois, inicia o livro de Atos dos Apóstolos, certo? E nós vemos aqui que muitos teólogos, certo? Muitos teólogos, chamados de os pais da igreja, muitos teólogos que eram devotos a Deus ali no início, claro que séculos depois da ressurreição de Cristo, séculos depois, nós vamos ver aqui que muitos teólogos como Irineu, como Tertuliano, como Clemente de Alexandria, eles comprovavam ali que realmente
o livro de Atos tinha por escritor Lucas, certo? Então, mais uma comprovação que desde aquela época eles já citavam que Lucas era o escritor, o autor do livro do Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele é composto por 28 capítulos, certo? Nós vemos aqui, se nós formos ler aqui, vermos aqui o esboço do livro de Atos, nós podemos ver aqui, ó, primeiro, nós podemos ver o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos, capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 41, certo? O derramamento do Espírito, a promessa ali de Deus, quando Ele derramaria do seu poder, da sua graça, a ação do Espírito Santo ali para os cristãos ali, para receberem um revestimento para fazer a obra de Deus. Segundo, nós podemos ver aqui os primeiros dias da igreja em Jerusalém. Vocês podem ver do capítulo 2 ao capítulo 8 de Atos. Terceiro, vocês podem ver a perseguição leva à expansão. Capítulo 8 e capítulo 9 de Atos. A perseguição ela se inicia ali com os discípulos de Cristo. Então os discípulos tiveram que se dissipar por várias regiões e para onde eles foram, eles levavam o Evangelho. Então essa perseguição ela levou à expansão do Evangelho de Cristo, o crescimento da igreja, certo? Nós vimos aqui, quarto, o cristianismo propaga-se entre os gentios, certo? Vocês podem ver do capítulo 9 ao capítulo 12 de Atos. Quinto, nós vimos aqui, lembrando que isso é o esboço do livro de Atos, certo? Nós podemos ver aqui, olha, a primeira viagem missionária de Paulo, capítulo 13 e capítulo 14. Sexto, nós podemos ver o concílio ali em Jerusalém, capítulo 15, certo? O concílio ali de Jerusalém, sobre ali sobre o cristianismo ali. Nós podemos ver segunda viagem missionária de Paulo, ali do capítulo 15, versículo 36 até o capítulo 18, 22. Nós podemos ver a terceira viagem missionária de Paulo, capítulo 18, 23 a 21, 16, perdão. Nós podemos ver a prisão de Paulo no ministério por enquanto ele estava preso. A prisão de Paulo e o seu ministério enquanto ele estava preso. Então nós podemos ver tudo isso aqui no capítulo 21, 17 ao 28, 31. Então é um livro, como o próprio nome diz, que era as obras, os atos da igreja de Cristo ali estava nascendo. Então Lucas ele registrou no livro de Atos o nascimento ali da igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Então vou parar por aqui. Já já iremos iniciar a parte 2 desse vídeo. Paz do Senhor. Irmãos, agora voltando aqui para a parte 2 aqui da lição número 10, da lição juvenil, certo? Nós vemos aqui em Atos, Lucas, ele registra no livro de Atos, certo? O cumprimento, certo? Da virtude do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Então ele se apega em registrar o cumprimento da promessa de Cristo, certo? Nós vemos aqui, e para que serviu o revestimento do Espírito Santo? Ali eles falaram em outros idiomas, eles serem revestidos da virtude do Espírito Santo. Nós podemos ver aqui que para a obra missionária, certo? Para a obra missionária, que foi o batismo com o Espírito Santo ali que eles receberam foi no dia de Pentecostes, né? Uma festa que reunia judeus, prosélitos, pessoas que admiravam ali o Deus de Israel. Então foi uma data que tinha muitas pessoas em Jerusalém, tanto habitantes dali de Jerusalém como de outras cidades circunvizinhas e de outros países também. Então pessoas de inúmeras nacionalidades. Então Deus aproveitou esse dia para derramar do seu Espírito sobre os discípulos. Então nós vemos que, sendo revestidos do poder de Deus, da graça de Deus, nós vemos que as pregações, depois disso, nas pregações, gerou várias conversões em grande número. Podemos ver aqui Atos capítulo 2. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, certo? Livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, diz o seguinte:
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas ou almas, certo? Então nós vemos aqui que muitas perseguições, muitas conversões, a igreja crescendo tudinho, chamou a atenção dos religiosos da época, e eles fizeram perseguições por parte dos religiosos contra a igreja de Cristo ali. Nós podemos ver em Atos capítulo 4, versículo do 1 ao 4, Atos 6, do 8 ao 15, certo? E depois, diante dessas perseguições, veio o primeiro mártir, que foi Estevão. Então, com a morte de Estevão e a intensificação das perseguições, certo? Os cristãos, eles foram dispersos levando o evangelho, certo? A Judéia, a Samaria e em vários outros lugares. Então, os religiosos começaram a perseguir, pensando que essa perseguição iria reprimir os cristãos. Mas em vez de reprimir, só fez que a igreja se expandisse mais, porque eles se espalharam por várias regiões, ali nas regiões circunvizinhas de Jerusalém, e para onde eles iam, eles pregavam o evangelho. E eles pregavam o evangelho, havia conversão a Cristo. Então nós podemos ver aqui, já com a perseguição de Saulo de Tarso, né, o Atos dos Apóstolos, ele relata que Saulo ele perseguia muitos cristãos, até que teve um encontro com Cristo, certo? Ele se converte a Cristo, certo? Então, após a conversão de Paulo de Tarso, Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso, lá em Atos capítulo 9, versículo do 1 ao 18, o evangelho se espalhou agora a outros continentes, certo? Com a ajuda, Paulo teve a ajuda de Barnabé, Silas, João Marcos. Esse João Marcos é o discípulo, é o apóstolo Marcos, que escreveu o Evangelho Marcos. E Lucas e tantas outras pessoas, lá em Atos capítulo 13 ao capítulo 18. Então, com a conversão de Saulo de Tarso, né, nós vemos aqui que o Evangelho passou não somente começou a se sair de Jerusalém para Samaria, para a Judéia, para outras regiões e também para outros países e continentes. Então nós podemos dizer que a perseguição, em vez de reprimir, fez com que a igreja crescesse mais ainda. Nós podemos ver aqui, como a gente já falou, sobre o crescimento da igreja, o sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Nós já lemos aqui em Atos capítulo 2, versículo 41, onde 3.000 pessoas se convertem a Cristo, certo? 3.000 pessoas. Em outro momento, 5.000 pessoas se converteram. Vamos ler aqui Atos 4:4. Nós podemos ver aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. Então nós vemos aqui que era a igreja se expandindo. Glória a Deus. Certo? Vocês também podem depois ler Atos capítulo 2, versículo 47. Vamos ler, já que nós estamos com a Bíblia aberta aqui. Atos 2, 47. Que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então nós vemos aqui que a igreja ia crescendo. E aconteceu algo natural, a multiplicação dos discípulos. Lá no capítulo 6, vamos ler aqui, capítulo 6, versículo 7. Diz o seguinte, olha: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, os discípulos, aqueles que iriam aprender da palavra de Deus e depois iriam evangelizar, levar esse evangelho adiante. Então, a igreja crescia. Agora veja que interessante. A igreja crescia e muito, certo? Não somente em quantidade, certo? Não somente em quantidade, mas principalmente em qualidade. Então nós vimos aqui que a igreja crescia em quantidade e em qualidade, certo? Eles todos eram cheios da graça de Deus, eram todos iriam se revestindo da graça de Deus, iam se fortalecendo na fé. E a igreja crescia em quantidade e em qualidade. Amém, meus irmãos? Então Deus, ele é maravilhoso. Vou parar por aqui, já iremos iniciar a parte 3 dessa lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora finalizando agora aqui a parte aqui, a lição 10 juvenis,
nós vemos aqui, ainda finalizando sobre o livro de Atos, nós vemos aqui que não só de flor, não só de coisas boas viviam naquela época também, assim como hoje nós temos problemas, naquela época também tinham os problemas. Nós podemos ver aqui que tinham os problemas. E qual eram? Nós vemos aqui hebreus e gregos. Eles começaram a contender ali uns com os outros por causa das assistências às viúvas. Certo? Vocês podem ver aqui em Atos capítulo 6, versículo 1. Então, e é uma das coisas ali que Jesus ordenou, né? Que nós devemos dar assistência aos órfãos, às viúvas. Então, a partir dali começou, Paulo, vamos ler aqui, Atos 6, versículo 1, não é isso? Diz o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, certo? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então foi a partir daí que houve a instituição dos diáconos, né? Que o diácono deve servir, né? Então foi levantado esse grupo de pessoas tementes a Deus para dar assistência às viúvas, né? Então houve essa murmuração que as viúvas eram como é que eu posso dizer? Deixadas de lado, certo? Me perdoe o barulho aí, porque passou um cachorro aqui, tá maior latido. Mas então foi a partir desse momento que começou a instituição dos diáconos. Tem aqui o acento aqui, os diáconos. E também houve uma murmuração entre judeus e gentios, certo? Acerca da circuncisão, certo? Os judeus diziam que os gentios deviam ser circuncidados. Aí Paulo ele precisa intervir nisso aí, dizendo que a verdadeira circuncisão é dentro de nós. É nós sermos circuncidados a Deus. Ele falou aqui, claro, usando uma simbologia, certo? Nós vemos aqui que há também separação, olha aí, nós vemos aqui que há separação entre Marcos, Paulo e Barnabé. Nós vemos hoje houve algum problema entre eles ali, que eles se separaram ali. Marcos, que foi o evangelista que escreveu o livro de Marcos, Barnabé e Paulo, eles se separaram, mas depois de um tempo voltaram ali e se reuniram em nome de Jesus. Vocês podem ler Atos capítulo 13, versículo 13 ao 15, depois 36 ao 39. Nós podemos ver aqui que o evangelho ele deveria sair de Jerusalém. Nós vemos aqui, como já falei aqui, que o livro de Atos ele mostra que o evangelho não deveria apenas ficar em Jerusalém, mas sair das portas de Jerusalém para todos os confins da terra, como diz ali em Marcos capítulo 16. E de pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Então, ir de pregar esse evangelho a todos os confins, dos 4 cantos da terra, onde houvesse ser humano, o evangelho deveria ser ensinado. Nós podemos ver aqui que por causa da rejeição judaica, a igreja, certo, foi forçada a se separar do judaísmo. Nós vemos aqui que o judaísmo ele contribuiu para o avanço da igreja, porque muitas vezes os discípulos entravam nas sinagogas e começavam a evangelizar a lei e falar de Cristo. Então nós vemos aqui que tudo isso o judaísmo com as sinagogas ajudou. Mas teve um momento que pela rejeição a Cristo do judaísmo, houve ali um rompimento ali, podemos assim dizer, da igreja, foi forçada a se separar do judaísmo. Então a igreja se tornou uma comunidade independente da sinagoga. A sinagoga era como se fosse uma casa de oração, de estudos da palavra do judaísmo. Mas houve um momento que a igreja teve que se separar ali, então a igreja se tornou uma comunidade independente da sinagoga. Vamos lá. Nós vimos aqui que toda cidade tem um marco zero. O que é o marco zero de uma cidade? É o local onde aquela cidade se iniciou. Nós podemos dizer que o marco zero da igreja, certo? O marco zero
aqui da igreja, ou o marco zero inicial da igreja, se dá com a vinda do Espírito Santo. Eu coloquei aqui numa sigla, ES, Espírito Santo. Então ali se dá o início, o marco zero, o pontapé, o marco inicial da igreja de Cristo. Então a igreja se torna distinta da sinagoga, como eu já falei aqui, certo? E o interessante, como diz aqui a lição, eu vou ler para vocês aqui na leitura bíblica da lição aqui, Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes com todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então nós vemos aqui que a igreja ia crescendo. Então nós podemos ver aqui que a igreja mostrava genuína comunhão, dividiam os alimentos, dividiam as vestes com os pobres, havia alegria. Lembra que eu falei aqui no início que a alegria é uma das características do cristianismo, e louvavam a Deus. E singeleza de coração. E o que é singeleza? Singeleza significa modestia, naturalidade, simplicidade. Então, meus irmãos, que nós sejamos singelos de coração, que nós possamos ter um coração modesto, natural e simples, certo? Como diz a palavra de Deus. Meus irmãos, vou parar por aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. E me perdoe um pouco do barulho, porque eu não consegui gravar essa aula em outro horário. Então esse horário é um pouco barulhento, as pessoas passam na rua tudinho. Mais uma vez peço perdão e obrigado por tudo, e que Deus possa te abençoar essa semana, a você e sua família. Paz do Senhor Jesus.